Recorrentemente ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar pessoas com nomes que se referem a Deus. Ezequiel, Daniel, além de muitos outros nomes que começam ou terminam com o nome El. Isso porque os antigos hebreus eles procuravam honrar ao seu Deus até no nome que eles davam aos seus filhos. Era também uma forma de adoração. E você vê, por exemplo, ao longo da Bíblia, que algumas pessoas começam e terminam com o nome El, que significa Deus, o nome genérico do Senhor. Já algumas pessoas começam ou terminam os seus nomes com Ias, a palavra I-A-S, Ezequias, Jeremias, Isaías, Obadias e etc. Todos esses nomes que começam ou terminam em Ias também é nome que foi criado para evocar o nome do Senhor. Ias é um resumo, é uma pequena parte do tetragrama. Ias é a abreviação de Iavé. É a abreviação de Iavé. Se Iavé significa o Senhor, com todas as letras maiúsculas, esses nomes terminados ou começados em Ias também evocam o Senhor é alguma coisa. O Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é Deus. Por exemplo, Elias, esse nome que começa com El e termina com Ias, ele evoca exatamente esses dois nomes do Senhor. Algumas pessoas escolhiam nomes que começavam com El, outras que começavam com Ias, ou terminavam. Já o nome do pai de Elias, já o pai de Elias escolheu um nome muito mais ousado para o filho dele, que é El e Ias no mesmo nome. El Ias significa o Senhor é Deus, ou Deus é o Senhor. Que lição, finalmente, a gente tira de tudo isso? Quem é Deus, afinal das contas? Se você busca nas religiões politeístas, os deuses, eles são muito humanos. Eles possuem características e uma natureza muito parecida com a nossa, com a diferença de que eles são imortais e muito mais poderosos que um ser humano comum. Porém, um Deus pode ser enganado. Um Deus, ele pode sofrer decepções. Zeus, por exemplo, toda vez que ele queria ter cópula com alguma mortal, ele se transmutava em alguma coisa. E assim ele tinha semideuses, filhos com mortais. Isso você vê ao longo da religião grega, mas se você buscar em qualquer religião, você vai encontrar traços humanos que são extrapolados nessas figuras divinas. Os homens criam deuses, as suas próprias imagens, e às vezes nem tanto, porque alguns deuses têm características animalescas. Antropologicamente, o nome disso é zoomorfismo. Por exemplo, deuses que se parecem com pessoas são antropomórficos. Zeus era antropomórfico. E se você olhar a figura de Zeus, como ele era representado na mitologia grega, um homem na sua meia-idade, cabelos encaracolados, caídos no ombro, um rosto austero, muito forte, e você olhar o Deus dos cristãos representado em artes durante a Renascença, durante a Idade Média, você vai ver que eles têm uma certa similaridade, porque a religião greco-romana, ela influencia o cristianismo quando ele se torna a religião principal do Império Romano cristão. Então você vê essa herança grega na nossa religião cristã. Não só temos um Deus que nos remete à aparência de Zeus, como temos o seu nome, como se Zeus estivesse sendo adorado no cristianismo de maneira disfarçada. Mas isso aí é para você pensar, tá bom? Onde eu quero chegar com tudo isso? Os deuses criados pelas pessoas, eles tinham características incrivelmente humanas. No entanto,
o Deus que nós conhecemos na palavra, ele é perfeito. Ele não contém mácula, nenhuma rasura. Se você observar a Bíblia de ponta a ponta, Deus ele é o mesmo. Mas existem pessoas que insistem que o Deus do Antigo Testamento, ele é muito diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele é vingativo, ele é bravo, ele está procurando erros para poder punir as pessoas. Ele não tolera desobediência e ele está o tempo inteiro emitindo maldições. Mas quem é Deus, afinal de contas? Com que nome eu deveria chamá-lo? Ele encontrou Moisés ali naquele monte, se apresentou a Moisés como Yahvé, mas de onde foi que ele veio? Qual é a sua origem? Eu faço essas perguntas e nós exploramos esse complexo, essa análise complexa na série Gênesis. Se você der uma olhada na parte da abiogênese, nós exploramos o conceito da origem de Deus. Então eu não vou explorar isso aqui agora. Eu vou deixar para você buscar naqueles outros vídeos, para você ter um conhecimento completo sobre esse assunto. Mas onde chegamos a partir daqui? Agora que nós entendemos um pouco da origem de Deus, que nós investigamos e entendemos de onde foi que ele veio, quando ele passou a existir, o que isso significa, nós entendemos a existência de Deus, nós entendemos o conceito de existência como um todo na série Gênesis, nós vemos Deus se apresentando para Moisés aqui. Mas como deveríamos chamá-lo? De Yahvé, de Pai, de Abba? Como nós chamaríamos a Deus? Deus que está sobre todas as coisas, que foi aquele que trouxe a existência a existir e que tudo existe nele, nele nos movemos e existimos, ele nunca precisou de um nome. Ele não é um mero Deus criado na imaginação humana. Nomes são etiquetas de identificação. Eu me chamo Jonathan, é assim que você me conhece, mas como nós conheceríamos um ser que existe sobre todas as coisas, cujo conceito de existência está dentro dele, e não fora, e não acima, mas que ele está acima de todas as coisas? Deus nunca teve um nome. Foi ele quem trouxe esse conceito de nomes à existência. Foi ele que, quando cria o primeiro homem lá no jardim e coloca no jardim, ele chama o homem de Adão. E se você quer saber, a palavra Adão, ela quer dizer homem. Homem. É assim. E Deus, ele identifica as coisas. Deus, ele dá ao homem o poder de nomear os animais. Ele mostra os animais para Adão e diz: agora você dê nome para eles. Então, nós nomeamos as coisas para diferenciá-las umas das outras. Deus nunca precisou de um nome. Você pode chamá-lo de princípio e fim, porque foi ele quem deu início a todas as coisas, e ele que dará um fim a todas as coisas, se ele assim o quiser. Mas um nome próprio nunca foi e nunca será digno dele, porque não existe palavra que vocabulário algum possa construir que seja digna de Deus. Quando eu vou orar, eu gosto de usar uma palavra, quando eu estou adorando o nome do Senhor, eu gosto de usar uma palavra porque eu entendo que essa palavra mais se aproxima daquilo que ele é, que é inefável. A palavra inefável significa aquilo que não se pode exprimir por palavras. E esse conceito eu acho incrivelmente lindo, sempre me comove muito. Então, quando eu me refiro ao Senhor nas minhas orações, eu o chamo de inefável, mas é uma maneira honrosa, é uma reverência da minha parte. Eu posso chamá-lo de Pai, como Jesus nos ensinou a chamar.
chamá-lo de pai. É uma coisa muito íntima. Só um filho pode chamá-lo de pai. E Deus nos fez filhos pela morte de Jesus, que é o seu primogênito. Se a gente for discutir sobre nomes de Deus, sobre grafias originais, sobre etimologias mais precisas, o islamismo contém a palavra etimologicamente mais correta, porque o Deus adorado no islamismo é chamado de Alá, que também foi inspirado no Deus de Abraão. Essa palavra Alá, ela tem a sua raiz etimológica na palavra El, que para nós aqui, depois de muitas traduções, depois de passar por muitos idiomas, depois de ser filtradas por muitas e diferentes civilizações, chegou como Deus, herança grega. Os islâmicos possuem uma etimologia mais precisa do que os cristãos para se referir a Deus, como Alá, como El. No entanto, o nome de Deus, esse nome nunca existiu ou existirá. Havia uma palavra que os hebreus eles falavam com muita reverência, que mais se aproximava, a maneira como Deus se apresenta, e creio que um dia nós saberemos qual é essa palavra, e na nossa necessidade de identificação, o chamaremos assim. No entanto, Deus ele é o seu Pai. Você pode chamá-lo de Pai. E isso diz muito da natureza de Deus. Se nós fôssemos estudar a natureza de Deus, nós falharíamos, com certeza, porque nós não temos capacidade de compreendê-lo em sua natureza divina. Ele não é um ser construído por nós. Fomos nós quem fomos construídos por Ele. Muita gente associa Deus no Antigo Testamento como alguém vingativo, porque Deus punia a sua nação, porque Deus punia as nações ao redor, porque aparentemente a lei dada por Deus a Moisés, ela estimulava a escravidão. Nenhuma dessas coisas coincide com a verdade. Quer entender um pouquinho mais da natureza amorosa de Deus? Vamos lá.